Capítulo 2 das substituições temporárias. Seção 1 das normas gerais para as substituições temporárias. Artigo 376. Substituição temporária é a realizada pelo militar quando, em caráter transitório, exerce cargo ou responde por função ou encargo atribuídos privativamente a militar de grau hierárquico superior ou igual ao seu, sendo-lhe atribuídas todas as responsabilidades inerentes ao cargo. Artigo 377. O cargo militar é considerado vago a partir de sua criação até que um militar dele tome posse efetivamente, voltando a estar vago quando o militar que o exerce efetivamente seja exonerado ou o deixe por ordem expressa de autoridade competente. Artigo 378. Aplicam-se às substituições subsequentes as mesmas prescrições referentes à substituição inicial que a motivou. Artigo 379. Respeitando o disposto nos artigos 386 e 390 deste regulamento, as substituições temporárias ocorrem por motivo de cargo vago, afastamento do cargo do ocupante efetivo ou interino por prazo superior a 30 dias ou afastamento do cargo do ocupante efetivo ou interino por prazo inferior a 30 dias ou por férias. Então, respeitando o disposto no artigo 386 e 390 deste regulamento, as substituições temporárias ocorrem por motivo de cargo vago, afastamento do cargo do ocupante efetivo ou interino por prazo superior a 30 dias, ou afastamento do cargo do ocupante efetivo ou interino por prazo inferior a 30 dias ou por férias. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1 e 2 deste artigo, o substituto assume o cargo interinamente. Parágrafo 2º. No caso do inciso 3 deste artigo, o substituto responde pela função. Artigo 380. Afastado o ocupante do cargo por quaisquer dos motivos constantes no artigo 379 deste regulamento, sua substituição dá-se conforme o previsto neste regulamento, exercendo o cargo ou respondendo pela função em questão o militar de maior precedência hierárquica. Parágrafo único. Em tempo de paz, não há substituição de oficial ou aspirante oficial por praças de quaisquer graduação, podendo estas, entretanto, responder nos impedimentos momentâneos daqueles militares. Artigo 381. Concorrem às substituições temporárias todos os militares prontos para o serviço, os adidos como se efetivos fossem e os excedentes. Parágrafo único. Os militares adidos, os à disposição, os que não estejam prontos para o serviço e os da reserva remunerada, designados para o serviço ativo, não concorrem às substituições temporárias. Artigo 382. Quando existir dúvida quanto a quem cabe, em caráter temporário, exercer determinado cargo ou responder por determinada função, deve-se consultar o escalão imediatamente superior, mantendo-se no exercício do cargo ou respondendo pela função ao militar já designado, salvo quando isto acarretar incompatibilidade hierárquica. Artigo 383. Todas as substituições temporárias são publicadas em BI da OM, sendo as do comandante-chefe ou diretor comunicadas pelo meio mais rápido à autoridade imediatamente superior. Seção 2. Das substituições nas guarnições militar e nos elementos de tropa destacados. Artigo 384. A substituição de comandante da guarnição militar, quando oficial-general, é realizada pelo oficial-general que lhe segue em hierarquia e, na falta deste, sucessivamente, pelos oficiais generais de precedência decrescente. Parágrafo único. Inexistindo oficial-general, cabe exercer o cargo ou responder pelo comando da guarnição o oficial subordinado e de maior hierarquia, respeitadas as condições previstas no artigo 305 deste regulamento. Artigo 385. No caso de tropa destacada de OM, as substituições temporárias são reguladas como se segue. 1. Os oficiais do elemento de tropa destacada não concorrem às substituições que se verificarem na OM, exceto as de comandante de unidade e subcomandante de unidade. 2. Do mesmo modo, os oficiais em serviço na sede da OM não concorrem às substituições no elemento de tropa destacado. 3. As substituições de praças são feitas por aquelas pertencentes ao elemento da tropa destacado, obedecido das prescrições deste regulamento. E 4.
O comandante de OM pode propor as transferências que se tornarem necessárias quando no elemento de tropa destacado não existir praça de determinada qualificação para concorrer à substituição e a esta se fizer necessária. Seção 3. Das substituições temporárias entre oficiais generais. Artigo 386. O oficial general mais antigo, pronto para o serviço na força, substitui o comandante do Exército, interinamente, por motivo de férias, para tratamento de saúde, em sua ausência do território nacional ou em outros impedimentos legais. Artigo 387. A substituição do chefe do M e de chefe, comandante ou secretário de organização diretamente subordinada faz-se pelo respectivo vice-chefe, subcomandante ou subsecretário. As substituições de vice-chefe, subcomandante ou subsecretário do M e de ODS dá-se pelo oficial general de maior precedência hierárquica integrante do órgão. Parágrafo 2º. A substituição dos demais oficiais generais do M e dos órgãos diretamente subordinados dá-se por oficial subordinado a esses militares de maior precedência hierárquica. A substituição dos demais oficiais generais do M e dos ODS, que é os órgãos diretamente subordinados, dá-se por oficial subordinado a esses militares de maior precedência hierárquica. Artigo 388. A substituição dos chefes dos órgãos de assistência direta e imediata ao comandante do Exército, exceto o chefe do seu gabinete, dá-se por oficial subordinado àqueles militares de maior precedência hierárquica. Parágrafo único. A substituição do chefe do gabinete do comandante do Exército é realizada conforme determinação do comandante do Exército. Artigo 389. Nas substituições de oficiais generais, nos comandos militares de área e nos grandes comandos subordinados, é obedecida a precedência hierárquica e respeitadas as habilitações requeridas pelo cargo constante no QCP. Artigo 390. Não há substituição quando o oficial general titular do cargo desloca-se a serviço por qualquer prazo, dentro da área correspondente à função ou grande comando, a saber, para oficiais generais do M e dos órgãos diretamente subordinados, ou território nacional, para os comandos militares de área, nas zonas ou áreas de jurisdição dos respectivos comandos, para os comandos de região militar, no território regional, e para os demais oficiais generais na área correspondente à função ou grande comando, por prazo inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nos incisos deste artigo, a autoridade, conforme previsto nesta seção, responde pelo expediente, situação que não configura uma substituição temporária. Parágrafo 2º. Nos casos em que um militar responder pelo expediente, seu contato funcional com outras autoridades que sobre ele tenham precedência hierárquica limita-se ao encaixamento de documentos, os quais, quando necessário, são selecionados pelo escalão superior. Seção 4. Das substituições temporárias entre oficiais. Artigo 391. Nas OMs, o comandante é substituído pelo subcomandante, ou, na falta deste, pelo oficial de maior hierarquia, efetivo e pronto, habilitado para o exercício do cargo. Parágrafo único. Os oficiais do QAO concorrem apenas às substituições temporárias de comandante de OM quando todos os oficiais subordinados forem desse mesmo quadro. Artigo 392. A substituição de oficiais chefes de assessoria ou divisão faz-se por oficial subordinado de maior precedência hierárquica, respeitada a formação exigida para o ocupante efetivo do cargo. Parágrafo único. As substituições referentes aos cargos de que trata este artigo são feitas: 1. No âmbito da assessoria, seção ou divisão, e 2. Na falta de oficiais dentro da assessoria, seção ou divisão, por oficiais da OM, na forma deste artigo. Artigo 393. Quando não existirem oficiais em número suficiente para atender, sem acumular as substituições que se impuserem, o comandante-chefe ou diretor, respeitada a precedência hierárquica e a arma, o serviço ou o quadro previstos para o desempenho do cargo, deve designar um oficial para responder pelas funções. Artigo 394. Quando o oficial promovido não for movimentado e não existir incompatibilidade hierárquica para sua permanência no cargo em que se encontrar, este não é: 1. Exonerado ou dispensado do cargo ou comissão que exerce. 2. Excluído do estado efetivo da OM a que pertence
ou 3 substituído temporariamente. Artigo 395. As substituições temporárias referentes a cargos privativos de oficiais do QUEMA são feitas no âmbito das assessorias, seções ou divisões por oficiais do QUEMA e, na falta de oficiais do QUEMA, dentro da assessoria, seção ou divisão por oficiais do QUEMA da OM. EB. OM responde pelas funções um oficial superior designado pelo comandante-chefe ou diretor respeitado a precedência hierárquica, se for o caso. Artigo 396. Os oficiais com o curso de comando do Estado-Maior podem assumir qualquer cargo que importe em comando, chefia ou direção. Parágrafo 1º. Os oficiais do QUEMA não concorrem às substituições de cargos privativos de outros quadros funcionais, quadro ordinário, QSG e QSP. Parágrafo 2º. Na falta absoluta de oficial de outros quadros, com a habilitação exigida, as obrigações administrativas e disciplinares do cargo serão cometidas como encargos ao oficial do QUEMA designado pelo comandante-chefe ou diretor. Artigo 397. Na inexistência de oficial de intendência na OM, o comandante da unidade designa para responder pela função oficial de outro serviço de arma, do quadro de material bélico, do QMB, do QCO ou do QAO, este último oriundo de preferência do serviço de intendência. Na inexistência de oficial de intendência da OM, o comando de unidade designa para responder pela função oficial de outro serviço de arma, do quadro de material bélico, do quadro complementar de oficiais ou do quadro auxiliar de oficiais, este último oriundo de preferência do serviço de intendência. Parágrafo único. Se o exercício das obrigações, na forma de que trata o presente artigo, prejudicar o funcionamento da OM, o comando de unidade deve solicitar providências ao escalão superior. Artigo 398. Na falta de oficial do serviço de saúde, particularmente de médicos, para as substituições que se impuserem, o comando de unidade recorre ao escalão superior, solicitando que um oficial de saúde da mesma guarnição receba o encargo de exercer cumulativamente as funções de natureza técnica da sua OM. Parágrafo único. No caso de existir uma única OM na guarnição, o escalão superior, uma vez cientificado, deve tomar as providências cabíveis com a urgência necessária. Artigo 399. Quando, em decorrência de substituições temporárias, resultar que algum oficial fique necessariamente sob a jurisdição funcional de outro de menor precedência hierárquica, o de maior posto ou mais antigo não fica subordinado hierarquicamente ao mais moderno, aplicando-se, porém, o previsto nas alíneas do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 364 deste regulamento. Quando, em decorrência de substituição temporária, resultar que algum oficial fique necessariamente sob a jurisdição funcional de outro de menor precedência hierárquica, o de maior posto ou mais antigo não fica subordinado hierarquicamente ao mais moderno, aplicando-se, porém, o previsto nas alíneas do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 364 deste regulamento. Os oficiais do QAO não concorrem a substituições que acarretam o exercício de funções privativas de postos inexistentes do seu quadro. Artigo 364. Cargo militar é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao militar em serviço ativo. Então, tem que ler o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 364. Parágrafo 2º. Quando não for possível realizar a transferência interna em decorrência Artigo 364. Artigo 364, inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 364. Vamos lá. Quando não for possível realizar a transferência interna em decorrência da habilitação de um deles.